Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Gabriel Bartley e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso plano de leitura bíblico anual. A gente está lendo a Bíblia juntos e é muito bom poder estar com você aqui em mais um vídeo para comentar a palavra de Deus. Esse vídeo aqui é correspondente a Êxodo, capítulos de número 4 até o capítulo de número 10, e o dia está aparecendo aí para vocês. Então você já sabe que de Êxodo 4 a 10 você já deve ter lido, espero que você tenha lido, e você vai poder assistir esse vídeo agora e receber essa reflexão que o livro de Êxodo, para mim, traz muita inspiração. Antes da gente começar o comentário, eu gostaria de pedir a você que faça aquele protocolozinho que eu sempre peço. Curta esse vídeo, comenta aqui embaixo como está sendo sua experiência de leitura, o que é que você está achando dos vídeos. E também, se você não tiver se inscrito ainda, por favor, faça isso. Inscreva-se aqui embaixo e ative o sininho. Porque assim que a gente postar vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser abençoado. Então, vamos ao comentário bíblico. No capítulo de número 4 do livro de Êxodo, Deus concede poder a Moisés. E é interessante porque muitas vezes, diante da chamada que Deus coloca à nossa frente, a gente fica como Moisés ficou, olhando para a nossa incapacidade. Sendo que para viver os planos e o projeto de Deus, a gente nunca conta com o nosso poder, a gente nunca conta com a nossa capacidade, a gente sempre conta com a capacidade de Deus. Não faria sentido algum se o Senhor nos enviasse a missão, uma missão que é impossível, se esse Deus que faz o impossível não fizesse o impossível por nós. Quando eu olho para o capítulo número 4, a gente vê o Senhor já falando a Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Senhor fala que tem projeto, que tem plano, que é o Deus que prometeu grandes coisas no passado, que quer trazer a existência agora. E o que é que Moisés faz? No verso de número 10, Moisés diz, isso do capítulo 4, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois de agora, sabe? Eu nunca consegui falar. Imagina agora. Ele estava com 80 anos. Imagina agora, meu Deus, eu com 80 anos, como é que eu vou falar alguma coisa? Pois eu sou pesado de boca, pesado de língua. Aí no capítulo número 4, no verso 11, diz, quem foi que fez a boca do homem? Deus. Ele dizendo assim, quem foi que fez a boca do homem? O quem fez o mudo ou o surdo ou que dá vista aos cegos? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve dizer. O que o Senhor está falando aqui, não se preocupa, meu filho, eu não estou te chamando. Se eu estou te chamando, você pode ir. E lembra no vídeo passado, quando eu falei para vocês dizendo, se Deus te disse vá, vá sem medo. Vá sem pestanejar, vá sem olhar atrás, só vá, se Deus te chamou, vá. É o que está acontecendo aqui. E Moisés ainda assim insiste, Deus manda outro, manda um comigo, manda um companheiro. Aí no verso de número 14 diz, a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse, Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro e ao ver você se alegrará em seu coração. Deus preparou Arão justamente porque sabia que Moisés teria medo de fazer as tarefas dele sozinho. E assim é na nossa vida. Deus prepara pessoas para que nos ajudem a desempenhar o chamado dele na nossa vida. Sendo bem sincero, eu teria muito medo de fazer tudo aquilo que eu faço se estivesse só. Mas eu não estou sozinho, primeiro porque Deus está comigo e segundo porque tem pessoas que, assim como Arão estava disposto a ajudar Moisés, tem pessoas que estão dispostas a me ajudar. E eu oro para que eu possa ser esse tipo de pessoa para você também que está assistindo esse vídeo. A te ajudar a confiar em Deus e fazer tudo aquilo que Deus preparou para você fazer. Amém, gente? Então, capítulo 4 é realmente esse início do chamado de Moisés. Aí a gente vai para o capítulo número 5. No capítulo número 5, a gente vê a primeira conversa, o primeiro diálogo de Moisés e Arão conversando com Faraó. Quando Faraó vê a proposta deles, que diz, no início do capítulo 5, deixa o meu povo ir adorar, o Senhor estava dizendo, deixa o meu povo ir a um caminho de 3 dias adorar e oferecer sacrifícios. É o convite, é justamente aquilo que Moisés está pedindo com Arão a Faraó. Só que nesse momento, Faraó se revolta. E essa revolta se traduz em mais aflição. No verso de número 7 do capítulo 5 diz, daqui em diante, não forneçam mais palha ao povo,
para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminua a cota. Estão tão desocupados e por isso gritam: vamos sacrificar ao nosso Deus. Imponham mais serviço a esses homens para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Tem tanto ensinamento aqui. Eu poderia dizer para vocês que antes de Deus resolver as coisas e dar fim a esse fardo, primeiro parece que tudo piora. Eu não sei se você já viveu isso. Antes de Deus chegar com a solução, parece que tudo chegou à parte mais difícil do processo. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Só que eu também poderia dizer para você que é interesse do diabo deixar você tão ocupado a ponto que você não pense em adorar a Deus. O diabo tem o interesse de deixar sua mente tão ocupada, o seu pensamento tão desfocado, com tanto trabalho, tanto excesso de tarefa, tanto excesso de atividade, tanta coisa para fazer, que você não tira tempo para adorar a Deus. Você fica tão ativista do seu trabalho, ativista talvez de suas obrigações, dos seus planejamentos, das coisas, você se preenche o seu tempo todo. Vamos preencher o tempo dele com distração, com trabalho, seja lá o que for, vamos preencher esse tempo para que ele nem se lembre que existe um Deus e que muito menos tenha tempo para sacrificar. Quem fez isso foi o diabo e não fez agora. A gente pensa que essa cultura moderna de idolatrar o trabalho é de agora, mas não, está aqui em Êxodo, há tantos mil anos atrás, não é não? Há 5.000 anos atrás a gente está vendo isso daqui acontecer. Ele sufocando o povo com trabalho para que não pense e não se lembre de Deus. Então, será que o teu trabalho está lhe sufocando ao ponto de você se esquecer que você tem que adorar a Deus e tirar tempo para oferecer sacrifício ao Senhor? O povo se queixa com Moisés e com Arão. Moisés vai dizer: e aí, Deus? Aí Deus diz: agora eu vou começar a agir. Agora eu vou livrar o meu povo. E no verso de número 3 do capítulo número 6 diz: aparecia a Abraão e a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai. Mais uma vez aqui, eu sempre quando esse nome aparece aqui, eu gosto de comentar para vocês, o Deus Todo-Poderoso. Quando o Deus Todo-Poderoso entra em cena, Êxodo 6:3, ele está dizendo: agora o meu poder será manifesto e todo o Egito verá. Pelo nome o Senhor será conhecido. É tremendo. É tremendo. O Senhor diz: pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra em que viverão como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e lembrei da minha aliança. Aí no verso 6 do capítulo 6, eu, o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito. Vou livrá-los da escravidão. Vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Gente, é tremendo. Quando o El Shaddai entra em cena, quando o Senhor fala isso, ele está dizendo: o meu poder vai ser manifesto. Eu vou fazer com que vocês vivam sinais, maravilhas, prodígios. E aí começa. Aí, meu irmão, aí Deus pega pesado. Aí Deus começa a fazer. Aí o Senhor fala no capítulo 7, eu vou endurecer o coração de Faraó. Deus endurece o coração de Faraó para que mais pragas venham. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Porque Deus queria mostrar tanto para o Egito, como também para os israelitas, que ele tem poder, que ele é Deus Todo-Poderoso. Disse: eu vou endurecer o coração para que vejam os meus sinais. Isso está em Êxodo 7:3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e maravilhas. Deus já estava dizendo: Faraó não vai dar ouvidos a vocês, porque eu quero mostrar o que eu sou capaz de fazer. E aí Deus estende a mão dele. Aí a gente vê a primeira praga, a gente vê a segunda praga das rãs. A primeira praga, que são a praga do rio virando sangue, as águas do Nilo viram sangues, a gente tem a praga das rãs, a gente tem a praga dos piolhos, a gente tem todas essas sequências de pragas, das moscas, da peste dos animais, capítulo 9, das úlceras, da chuva de pedras, os gafanhotos. Interessante falar, a nona praga, as trevas, tem muita coisa aqui que eu precisaria de mais tempo para comentar. Mas tem um módulo da Escola Teológica Pão da Vida, do Pentateuco, qual eu ministro, que cada praga era o Senhor envergonhando
um deus egípcio. Os egípcios eram politeístas. E o próprio rio Nilo era um deus para eles. As plantações, o sol, eles adoravam o sol, o deus Ra. Quando vem a praga das trevas, quando vem a praga do rio Nilo, dos gafanhotos, das rãs, eles tinham muitos deuses cultuais que eram simbolizados por elementos da natureza. E o Senhor intencionalmente envia essas pragas para quê? Deus de verdade sou eu. E é forte, não é não? Deus que envergonha o diabo desse jeito, envergonha a idolatria desse jeito. Deus de verdade sou eu. Quem manda aqui sou eu, quem tem poder sou eu. É o grande eu sou. E é mais interessante ainda falar o seguinte, que enquanto havia praga no Egito, na terra de Gósen, não tinha. A gente vê isso acontecendo. É muito bonito, gente. É muito bonito. Porque, capítulo 10, eu poderia falar de outras pragas, mas no capítulo 10, no verso de número 23, os egípcios não podiam ver uns aos outros. Isso aqui na praga das trevas. Deus mandou nuvens escuras e todo o Egito ficou escuro em trevas. As pessoas não podiam enxergar um palmo diante de seus narizes. Os egípcios não podiam ver uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas casas. Meu irmão, a gente viveu isso daqui. A gente vive isso daqui. A gente vai viver isso daqui. O que, pastor Gabriel? Enquanto todo mundo passa por uma crise, enquanto o mundo todo vive uma praga, a igreja tem a mão de Deus que protege. A igreja tem a mão do Senhor estendida que protege das trevas. O mundo pode estar em trevas, mas a igreja tem luz e tem claridade. Eu quero dizer isso para você. Pode estar todo mundo sofrendo terríveis assolações, mas você sabe quem confiar, você sabe que tem luz, você sabe que existe um Deus Todo-Poderoso. A sua casa é protegida pelo Senhor. Pode vir muitas pragas, mas a sua casa é protegida pelo Senhor. E em todos esses sinais aqui, o Senhor estava protegendo a plantação dos israelitas, o Senhor estava protegendo a casa dos israelitas, os gafanhotos não atingiram lá, as trevas não atingiram lá, as úlceras não pegaram nos hebreus, a chuva de pedras que foi a 7ª praga não foi sobre a terra de Gósen, que era a terra dos israelitas. Deus protege a sua casa, Deus protege você. As pragas vêm de Deus, mas Deus coloca a mão e protege. Então creia nisso. Eu espero que essa palavra tenha edificado e que esse estudo tenha trazido claridade de Deus ao seu entendimento. Então não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que você ama e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, gente. Fique na paz do Senhor.